Fala aí galera, beleza? Bora lá para mais um vídeo. Nesse vídeo iremos falar sobre o encapsulamento, que é um dos pilares da programação orientada a objetos. Vamos revisar rapidamente aí sobre a abstração, que é um outro pilar. Então a abstração nada mais é do que focar no que é importante. Então nós iremos criar nossas classes que vão gerar os objetos. Se vamos mapear os objetos do mundo real, a gente vai focar no que é importante esse objeto armazenar e o que é importante ele executar. Então, por exemplo, eu vou mapear um cliente que é para um sistema bancário. Então é importante ter o nome, o CPF, a data de nascimento e assim por diante. Talvez o peso e a altura não sejam tão relevantes. Se eu for criar uma aplicação para um nutricionista ou para uma academia, que é na área de saúde, talvez o peso e a altura sejam bem relevantes. O encapsulamento. O encapsulamento consiste em proteger o acesso aos nossos atributos. Então a gente não vai permitir que as outras classes acessem diretamente os nossos atributos. E a gente pode esconder os detalhes internos. Então a gente vai permitir que acesse somente os métodos que a gente queira e não todos os métodos possíveis. Então aqui nós temos a classe conta e todos os atributos são marcados como público. Isso aqui eu vou mudar para privado. Dessa forma estou encapsulando, não permitindo o acesso direto dos meus atributos pelas outras classes. Então vou marcar todos aqui como privado. Legal. E como é que as outras classes terão acesso aos valores dos nossos atributos? Através dos métodos getter e setters. Então eu vou permitir a escrita e a leitura. Como? Se eu crio um método set, eu permito a escrita. Então o método set sempre começa com set, ele é void e tem o mesmo nome do atributo. E recebe um parâmetro que é do mesmo tipo do atributo. E o que esse método faz? Simplesmente coloca um valor que ele recebeu no atributo. Então aqui o parâmetro cliente será colocado no atributo cliente. Aqui o this é necessário, porque eu tenho uma redundância. Dentro desse método set, eu tenho tanto o atributo quanto o parâmetro chamado cliente. Então se eu tiro o this, ele vai entender que o cliente aqui é o próprio parâmetro. Então, quando eu coloco this, eu falo que this é a minha classe, eu quero acessar o atributo da classe para receber o valor do parâmetro. Legal, dessa forma eu já consigo modificar o valor do cliente. Se eu quero permitir a leitura, eu vou criar um método get. Então, o get retorna o mesmo tipo do atributo, começa com get e o nome do parâmetro. Ou, desculpa, o nome do atributo. E ele não recebe parâmetros. E o que esse nosso método faz? Simplesmente retorna o valor do próprio atributo. Aqui o this, ele é redundante. Porque dentro desse método eu só tenho o cliente, que é o atributo. Não tem um parâmetro chamado cliente. Então se eu coloco this ou não coloco, vai dar o mesmo resultado. Legal. Como é que as classes vão utilizar agora? As classes não vão conseguir acessar diretamente o cliente. Eles têm que usar o set cliente. Se ele quiser modificar o valor do atributo e fazer um get cliente se ele quer recuperar o valor do atributo. Bacana. Vamos criar aqui uma classe chamada cliente para melhorar um pouquinho o nosso sistema. Então aqui o cliente, eu vou criar o nome do cliente e eu quero o CPF do meu cliente também. Bom, eu sei que eu preciso agora encapsular, deixei já privado, e eu posso gerar os getter e setters através da IDE Eclipse, que ele nos auxilia. Então, se eu der o botão direito em Source, eu tenho aqui Generate Getter and Setters. Aí ele vai me disponibilizar o get set de cada um deles, eu posso marcar qual que eu quero, nesse caso eu quero todos, e peço para ele gerar. Ele já gera para nós aí, de forma correta, seguindo os padrões. Legal. Na conta eu posso fazer a mesma coisa. Então eu posso vir aqui, eu posso pedir para ele gerar os getter and setters. Aqui eu vou marcar todos, vou pedir para gerar. Só que analisando melhor, talvez o saldo não seja legal ele passar diretamente o valor. Então ele não vai modificar o valor do saldo. Vou apagar o set saldo. Ele pode ler o valor do saldo e se ele quiser adicionar algum valor no saldo, ele vai usar o método depositar ou retirar. E o mesmo eu vou
aplicar para a quantidade de retiradas. Então, ele não pode alterar o valor da quantidade de retiradas. A quantidade de retiradas será incrementado aqui no método retirar. Ele só pode saber aí quantas retiradas foram realizadas. Legal. Eu posso encapsular também os nossos métodos. Por exemplo, eu posso criar um método aqui, privado. Boolean, validar a retirada. Double valor. Então, esse método aqui vai validar se ele pode retirar e se ele pode transferir. A ideia aqui, fazer uma validação bem simples, é saber se ele tem saldo para fazer a retirada. Ele não pode ficar com um valor negativo. Então, ele pode... Vou melhorar o nome aqui. Validar retirada tá legal. E aí eu vou retornar true se ele puder retirar, falso se ele não puder. Então, se o saldo for maior do que o valor, maior ou igual o valor, ele vai poder retirar. Senão, ele não pode. E aí, aqui dentro, eu poderia fazer uma validação. Retirar, no caso, né? Então, se validar a retirada for verdadeiro, no caso, eu vou realizar aqui a retirada. E a mesma coisa para o transferir. Então, a ideia é que esse método só seja acessado dentro da própria conta. E o validar retirada seja utilizado aqui nos dois métodos. Fazendo dessa forma um encapsulamento do método retirar. Não vou expor esse cara para os outros objetos. Será somente utilizado dentro da classe conta. Bom, agora vamos ajustar as nossas views. Eu não consigo mais acessar diretamente, então eu tenho que usar o set agência, que no caso é 1. Set cliente, set especial, vou modificar o saldo, só que o saldo não tem set. Então aqui eu vou deixar comentado, porque depois eu faço o depósito. Set número. E aqui eu posso fazer o get saldo. E o mesmo se aplica aqui para outra view. Então, cliente, eu posso fazer o set, cliente no caso, e receber o que o usuário digitou. Posso fazer o set saldo e receber o que o usuário vai digitar, que vai ficar get cliente e get saldo. A gente não tem set saldo, então aqui tem que ser depositar. Legal. O último ajuste que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu criei a classe cliente. Então, ao invés do cliente ser uma string, eu vou criar ele como cliente. O que isso modifica? Que no set eu preciso receber o objeto cliente e no get eu preciso retornar um objeto do tipo cliente. Agora, minha conta possui um cliente, uma classe cliente. E aqui o set cliente não posso passar uma string. Eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar um cliente, que eu vou instanciar aqui em cima. Então, cliente igual a new cliente. Aí eu posso fazer o cliente.set nome, passando aqui um valor qualquer. E a mesma coisa para o view 2. Então, para o view 2, eu não posso passar aqui o texto diretamente, porque o cliente não é mais uma string, e sim um objeto do tipo cliente. Então, vou instanciar o meu cliente, vou utilizar o set nome, passando aqui o valor que o usuário digitar. E aqui eu passo o objeto cliente. Legal. Aqui, se eu retornar dessa forma para o usuário, ele vai enxergar... Vamos fazer o teste. Então, digite o cliente, Thiago, saldo R$100. Ele vai exibir para nós aqui, ó, uma coisa não muito amigável, que é o endereço de memória do cliente. E dessa forma, eu não consigo enxergar os valores dos atributos. Então, eu quero saber o nome do meu cliente. Então, eu vou executar. Thiago, saldo R$100. Agora sim, né? Do objeto cliente, eu recuperei o nome dele. Legal? E dessa forma a gente viu como encapsular tanto os nossos atributos quanto os métodos. É isso aí, galera. Valeu, um abraço.